Boa noite, meus irmãos. É muito bom estarmos aqui de volta a esse espaço de reflexão proporcionado pelo Grupo Espírita André Luiz. Nós sabemos que existem outras excelentes iniciativas de outros grupos espíritas, de outras denominações religiosas. Esses momentos de reflexão são sempre muito importantes para nós, que servem para nós, né, como momentos de conexão com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais, com os nossos anjos da guarda. E é justamente nesses momentos de conexão que nós efetivamente somos inspirados, né, para uma determinada questão que estamos vivendo. Enfim, respiramos um pouco essa psicosfera dos nossos amigos espirituais e que essa conexão nos dá o sustento necessário, a força necessária para enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia. Então, antes de nós começarmos a discutir o nosso tema da noite, vamos então orar para entrarmos em conexão, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais que abram nossas mentes e corações. Vamos fechar os olhos então. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade valiosa da hora, que nós possamos, nesses breves momentos, refletir sobre as verdades que tu, à frente da falange do Consolador prometido, que tu, como Espírito de verdade, trouxeste para nós. Que nós possamos nos debruçar sobre essas palavras de vida eterna, a fim de abrir nossas mentes e nossos corações para nos tornarmos cada vez mais solidários, cada vez mais fraternos. Que a tua paz, Jesus, nos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje vai versar sobre a parte segunda do Livro dos Espíritos, que se intitula Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e nós vamos conversar sobre o capítulo 4, da pluralidade das existências. E vamos focar as nossas reflexões nas questões de 172 a 188. Essas questões vão tratar sobre as encarnações nos diferentes mundos. Como uma ideia geral, antes de nós começarmos, é sempre bom nós lembrarmos, eu gostaria, né, de que todos nós ficássemos com essa ideia na cabeça, sempre nos lembrando do aspecto educativo da reencarnação. Apesar de trazermos algumas questões técnicas sobre os diversos mundos habitados, nunca devemos perder de vista que a finalidade da reencarnação, essa ferramenta abençoada trazida por Deus, é eminentemente educativa. Dessa forma, nós podemos entender os diversos mundos como diferentes escolas, cada uma delas oferecendo diferentes lições para o nosso próprio aprendizado, para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Então, antes, efetivamente, de nos debruçarmos nas questões, né, 172 a 188, já que vamos falar de diferentes mundos, de encarnação nos diferentes mundos, eu gostaria de trazer aqui para a nossa consideração um trecho do Evangelho que vai tratar das diferentes categorias de mundos habitados.
Está no capítulo 3, item 4. Essa categoria, ela não tem nada de absoluto. Ela serve para nós, para organizarmos o nosso pensamento e identificarmos a ordem no universo. A ordem dada por Deus. Essa ordem, essa ordenação, essa harmonia, né, que é a obra da criação. Né? Então, essa categoria nada tem de absoluta, mas nos ajuda a entender a diversidade de mundos habitados. Né? Pegando carona na fala de Jesus, justamente esse capítulo 3 vai tratar dessa fala de Jesus quando ele coloca para os discípulos que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, os Espíritos trazem para nós podermos entender essa sucessão, a lei do progresso, que atinge tanto a nós, espíritos, como a toda a criação de Deus, inclusive aos mundos habitados. Então, nós temos, né, 5 grandes tipos, né, 5 grandes categorias de mundos habitados. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, de regeneração, os ditosos e os mundos celestes ou divinos. E os espíritos trazem para nós que os mundos primitivos são aqueles destinados às primeiras encarnações. Então vamos imaginar aqui a Terra recebendo, né, as primeiras civilizações humanas, né, os homens da caverna. Então, a Terra já foi um mundo primitivo. E vamos ver que Kardec vai tratar dessa questão da evolução dos mundos, né? Mundos que atualmente se encontram em determinado nível já foram inferiores, ou seja, tudo está submetido à lei do progresso. Então, mundos primitivos. Em seguida, mundos de expiação e provas. E os espíritos colocam, né, que são mundos onde ainda domina o mal. É necessário aqui, nesse momento, explicarmos um pouco o que seria essa expiação e o que seriam provas. Ainda pegando o gancho do aspecto educativo da reencarnação, identificando cada mundo como uma escola, vamos imaginar, então, o ano letivo, né, de um determinado curso, em que, periodicamente, os alunos são submetidos a exames para verificação do conhecimento, provas, né, como nós dizemos, né, hoje em dia. E então, as provas, né, assim como elas têm na escola a função de verificação do conhecimento, se já temos os conhecimentos necessários ou os conhecimentos ministrados durante aquele tempo, as provas nossas, quando encarnados, elas têm esse mesmo objetivo. Né? Elas vão nos testar, né, sobre se já trazemos as virtudes dentro de nós já num determinado grau de desenvolvimento. Mas vamos supor, agora voltando para a questão da escola, que nós estamos matriculados no curso, o curso é dividido, vamos supor aqui, em bimestres, e fazemos a prova do primeiro bimestre, de alguma maneira não nos aplicamos, não nos dedicamos, e tiramos uma nota fraca, vamos dizer assim, e esse comportamento vai se repetindo ao longo do ano letivo. Ao fim daquele ano letivo, não é surpresa para nós que nós vamos nos deparar com uma situação de prova final, recuperação e até culminando, né, num caso mais severo, mais grave, culminando num episódio de reprovação.
O que acontece, né, no ano seguinte é que os nossos amigos que se dedicaram, né, a estudar, a aprender aquele conteúdo ministrado, prosseguem, né, são aprovados para as próximas séries, enquanto aqueles que desprezamos a oportunidade, vamos ter de repetir aquele ano, né? Então a expiação, ela é, né, vamos dizer, aquelas dificuldades, são aqueles desafios, aquelas dificuldades que encontramos quando passamos por determinadas provas, mas não as aproveitamos. Vamos entender aqui a expiação como essa segunda oportunidade de estarmos refazendo o nosso caminho, claro que com um pouco mais de dificuldade, né? Mas uma dificuldade causada por nós mesmos. Então, provas e expiações, né, vamos dizer assim, são circunstâncias que Deus propõe para nós a fim de aprendermos, a fim de nos melhorarmos, sendo que as expiações, né, vamos dizer, são colocadas, né, por conta dos nossos próprios equívocos, né? Então, nesses mundos de expiação e provas, até por conta dessa questão das expiações, ainda o mal prepondera sobre o bem, né? A Terra está terminando esse ciclo, né? Já nessa transição, já estamos há algum tempo, né? Nessa transição de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração. E é interessante, né, aqui a definição trazida pelos espíritos, né, do mundo de regeneração. Nos mundos de regeneração, as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças. Ou seja, ainda existe expiação nos mundos de regeneração, né? Mas é óbvio que a proporção é diferenciada, né? Mas já estamos aqui, o que caracteriza é que ainda é um período de lutas, onde nós, como tá sendo colocado aqui pelos espíritos, né? Onde nós aurimos, onde nós obtemos novas forças para lutarmos contra as nossas imperfeições. O processo, né, evolutivo permanece, né? Agora, né, num outro estágio, vamos dizer assim. Os mundos ditosos são justamente aqueles em que o bem já sobrepuja o mal. Na verdade, os mundos de regeneração são esses mundos de transição, né, em que ainda estamos eliminando, ainda estamos expiando, né, faltas nossas, só que, vamos dizer, já há um progresso realizado a ponto de já despertarmos para a necessidade de bem aproveitarmos as oportunidades, vamos dizer assim, para que nós cheguemos a esses mundos ditosos, né? E, por último, os mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Ou seja, são mundos onde habitam espíritos puros. Também Kardec vai tratar nas questões que vamos discutir logo mais sobre essa questão. Tá bom? Bom, antes de entrarmos propriamente nas nossas perguntas, eu gostaria de retomar, né, algumas questões aqui de tópicos anteriores ainda afetos, né, ao capítulo 4, né, da pluralidade das existências, né? Já até demos uma pincelada a esse respeito, mas colocamos aqui para a nossa reflexão. Então, que nós associemos, identifiquemos, né, a reencarnação como essa ferramenta divina, como essa oportunidade
para expiação das nossas faltas cometidas. E vejam bem, essa expiação tem um caráter educativo, nunca punitivo, né? Na verdade, assim como a reprovação na escola não deve ser encarada como uma punição, mas sim como uma oportunidade de refazer um caminho equivocado, né? Então, ferramenta divina para expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, associemos a reencarnação como essa oportunidade divina com esses objetivos divinos também, né? E um outro ponto, né, que o dogma aqui é interessante, eu até anotei aqui para conversarmos, né? Essa é a palavra usada, né, por Kardec, ou pelo menos usada aqui na tradução de Guion Ribeiro, né, para a versão original do francês, né? O dogma da reencarnação, ele é fundado na justiça de Deus e na revelação. Vamos, então, procurar entender melhor o que seria essa palavra dogma. Não no seu sentido pejorativo, como um conjunto de crenças fechadas, rígidas, em que se deve acreditar forçosamente, né? Essa palavra adquiriu essa conotação negativa ao longo do tempo. Mas se nós formos procurar as suas origens, dogma vem do latim, que quer dizer opinião filosófica, e do grego também, opinião, princípio, o que se pensa ser verdade, e vem do verbo parecer bem pensar, ou seja, o conjunto de princípios, o conjunto de ideias. Então, vamos aqui empregar o conceito, o significado de dogma no seu sentido primitivo e não no seu sentido mais atual, que tem essa conotação mais pejorativa, né? E é interessante quando os espíritos respondem que o dogma da reencarnação é fundado na justiça de Deus e na revelação, e é interessante nós avaliarmos essa questão da justiça de Deus. Se nós formos pesquisar na parte terceira do Livro dos Espíritos, em que são apresentadas para nós as leis morais, nós vamos perceber a última lei moral que é apresentada, ela é apresentada como lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, a justiça não deve ser dissociada nem do amor, nem da caridade. Só se é justo quando se está imerso nesse sentimento de amor, né, e em plena ação da caridade. Então, quando nós relemos essa última questão aqui, quando nós falamos da justiça de Deus, é essa justiça com esse caráter de amor e de caridade. É impossível, né, dissociar a justiça, a verdadeira justiça, a justiça divina, a justiça do amor e da caridade. Então, devemos entender essa frase como essa justiça extremamente misericordiosa. Não existe justiça divina sem a misericórdia, sem o amor, sem a caridade, né? Então, é essa ferramenta educativa trazida por nós, por essa justiça divina, que é amor, que é caridade, que é a reencarnação. Tá? É essa ideia com a qual devemos ficar para as nossas reflexões da noite de hoje. Tá? Bom, então, começando propriamente aqui as questões, né, do nosso item, né, do capítulo 4, da parte 2ª, encarnação nos diferentes mundos. Nós colocamos aqui algumas frases sobre as que retratam
resumidamente, vamos dizer assim, os ensinamentos trazidos pelos espíritos e vamos comentando à medida que elas aparecem aqui na nossa tela. Bom, lá na pergunta 172, a primeira, os espíritos esclarecem para nós que vivemos nossas encarnações em diferentes mundos, não somente na Terra. Então, se nós imaginarmos esses diferentes mundos como diferentes escolas, como diferentes estágios do aprendizado, fica para nós mais fácil de entender. Assim como nós frequentamos a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, alguns de nós frequentamos o ensino superior e daí por diante, né? As nossas encarnações, as nossas oportunidades, os nossos cursos, né, diferenciados, eles vão se dar em escolas que sejam adequadas ao estágio evolutivo em que nós nos encontramos, tá? Podemos ter várias encarnações na Terra, porém não é a única morada possível. Isso é verdade. Não é a única morada possível porque sabemos, né, que a Terra está passando, né, por esse estágio de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, mas existem outros planos, outros mundos que são inferiores e que são superiores à Terra, né? Então, esse ter várias encarnações, né, na Terra significa nós, vamos dizer, aproveitar, né, as várias oportunidades, né, que a Terra nos oferece como esse educandário. Mas ele não é o único, não é a única morada possível. Bom, falamos de várias encarnações na Terra, né? O tornar a viver na Terra, ele pode se dar até que tenhamos aprendido todas as lições que o planeta tem a oferecer, como acabamos de comentar. Ainda nessa pergunta, na 174, os espíritos nos alertam que, se nós nos recusarmos a aprender essas lições, podemos ir para mundos inferiores. É interessante também reforçar aqui que essa providência que é adotada pela divindade, ela mais uma vez deve ser entendida com um caráter educativo. Vamos ver mais adiante que nós não vamos regredir no sentido de perder as conquistas evolutivas que já atingimos. Não. O que é patrimônio do espírito é patrimônio permanente. É algo que é conquistado e não se degenera, né? Isso a gente vai ver mais adiante. Porém, podemos ser convidados a habitar, né, esses mundos inferiores, né, até, vamos dizer, dentro da misericórdia divina, até como instrumentos que vão acelerar o progresso naquele mundo. Ao mesmo tempo em que nós, alguns de nós, que ainda somos recalcitrantes no erro, somos convidados a esse tipo de experiência, né, mais amarga, vamos dizer assim, contribuímos, né, diretamente, né, com os nossos conhecimentos, pois sabemos que o que é patrimônio do espírito não se perde, contribuímos para a evolução daquele novo orbe em que venhamos a habitar. Então, é dessa maneira que a lei de progresso ela é solidária no universo, né? É essa a configuração que Deus vislumbrou para o nosso progresso. Podemos tornar a viver na Terra, né, em expiação, em provação, como já falamos, ou em missão, né, propriamente dita. Né? Temos aí noção de alguns espíritos missionários
né, que nos visitaram? Gandhi, por exemplo, né? Nós temos aí um Martin Luther King, né? Nós temos esses, vamos dizer, que lutaram pacificamente, né, pela paz, por questões sociais, os mais conhecidos e os mais anônimos também, né? Cada um, mas é interessante nós nos lembrarmos que todos nós temos uma missão. E não importa se ela é grandiosa, se ela é pequenina, o que nos cabe é nos esforçarmos, né, para desenvolvermos as nossas virtudes. Aí está a nossa missão, né? E tornar a viver na Terra também, porque é encarnado e não como espírito que progredimos efetivamente. O período em que nós nos encontramos no plano espiritual, ele serve para nós como um período de preparo para as lutas no campo material. É óbvio que vamos progredir também no mundo espiritual, mas ele se presta, no atual estado evolutivo em que nos encontramos, se presta à nossa preparação, né, à nossa inspiração para mergulhar na carne e superar os desafios que nos aguardam, que nos estão reservados para aquela encarnação. Então, é definitivamente encarnado que vamos progredir. É no contato com a matéria, com a carne, com as dificuldades do dia a dia, é que vamos nos aperfeiçoar. Podemos estar reencarnados na Terra pela primeira vez para continuarmos nosso processo evolutivo, já que a reencarnação nos é imposta para nos fazer chegar à perfeição. Kardec faz essa pergunta, né? Se alguns de nós estamos encarnados aqui na Terra pela primeira vez. Isso pode se dar, né? Se nós encararmos, mais uma vez, voltando aqui à simbologia da escola, se nós encararmos, né, a escola, a Terra como uma escola, é como se nós tivéssemos sido transferidos de um educandário para o outro. Mas sabermos se essa é a nossa primeira reencarnação, se é a segunda, se é a 10ª na Terra, isso para nós pouco interesse tem. Isso não invalida, não traz nenhuma vantagem para nós nos debruçarmos nesse tipo de problema, nesse tipo de questão. Tá? Não precisamos passar por todos os mundos habitados para chegarmos à perfeição. Ora, nós temos, né, mundos, assim como apresentamos aquelas categorias, né, dos 5 mundos, então nós temos planetas, diversos planetas que pertencem a cada uma daquelas categorias, né? Então não há essa necessidade de passarmos por todos os mundos habitados. O que é necessário para nós é aprendermos, vivenciarmos e experimentarmos essas oportunidades que são oferecidas em cada categoria dos mundos. Como foi colocado aqui, muitos são correspondentes ao mesmo grau da escala evolutiva, como estávamos conversando. Podemos, como já falamos anteriormente, reencarnar em mundos inferiores aos em que atualmente vivemos, por missão ou por expiação. Nesse último caso de expiação, é forçoso reconhecer que não retrogradamos, não involuímos, né? Trata-se de um recomeço depois de existências mal empregadas. Mais uma vez, nós ressaltamos aqui o caráter educativo dessa medida. Essa medida é uma medida tomada como uma medida de exceção, mas visa a esse caráter educativo, jamais punitivo. Não é demais relembrar, como nós colocamos aqui em slides anteriores, que a justiça de Deus
ela é indissociável do amor e da caridade. Os espíritos que habitam a Terra estão em diferentes estados de evolução. É interessante, apesar de todos nós estarmos, né, num mundo de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração, o nosso estado de evolução ele é diferente, né? Varia de espírito para espírito. Quando mudam de planeta, esses espíritos conservam a inteligência já adquirida, mas tomam um corpo de acordo com os elementos materiais de sua nova moradia. Bom, inteligência é propriedade, é a essência, vamos dizer, do espírito. Então, é o patrimônio que ele adquiriu ao longo das experiências dele. Então, se trata de algo espiritual, trata-se da nossa essência. Então, ela é conservada. Agora, a matéria que sofre as transformações, né, de agregação e desagregação, né, sofre todo esse processo biológico, vamos dizer assim, né, o corpo, né, como sendo matéria, os espíritos, vão se apropriar de seus corpos, né, nos diferentes mundos, de acordo com a matéria devida de cada mundo. Esse corpo, continuando aqui, pelo seu caráter mais ou menos grosseiro, pode limitar a manifestação do espírito, né? Às vezes, nós não dispomos, né, de uma ferramenta tal que permita que o espírito se manifeste na sua plenitude. Vamos imaginar aqui, para tornar esse conceito mais palpável para nós, vamos imaginar um grande ciclista, um exímio ciclista, que treina várias vezes, que treina com afinco. Se nós dessemos para esse ciclista uma bicicleta de rodinhas, por mais exímio, por mais talentoso que esse ciclista seja, a ferramenta que demos para ele manifestar o seu talento vai impedir de nós termos uma ideia realmente da sua capacidade plena. Da mesma maneira, nós podemos imaginar como um corpo mais grosseiro ou um corpo, por exemplo, com alguma deficiência, seja ela de ordem física, seja ela de ordem mental, como elementos limitadores da manifestação do espírito. E esses corpos vão se tornando cada vez menos grosseiros à medida que nós evoluímos também. Tá bom? Na mudança de um mundo para o outro, o espírito passa pelo período transitório de infância devido a cada orbe. Cada categoria de mundos, esse período da infância, ele é esse período justamente de transição, né, necessário para que o espírito se aproprie da sua encarnação e, vamos dizer, possa se manifestar, né, com mais propriedade, com mais plenitude, vamos dizer assim. Só que esse período, de acordo com o mundo em que o nível, a categoria do mundo em que nós estejamos, esse período é mais penoso ou menos penoso, ele é mais longo ou menos longo, de acordo com a evolução, o estado de evolução em que nós nos encontramos. Essa mudança, prosseguindo aqui a leitura, pode ou não, essa mudança de mundo, tá? Ela pode ou não ocorrer mediante uma escolha do próprio espírito, de acordo com seu grau de adiantamento. Vamos colocar aqui um exemplo que é trazido para nós, que é o caso de Bezerra de Menezes, em que
já havia sido, por ocasião do desencarne dele, né, Celina, isso é retratado no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Celina, que é mensageira de Maria, por ocasião do desencarne de Bezerra de Menezes, é muito bonita essa história, né? Vem até ele, vai até ele, e lhe diz que Maria lhe havia franqueado, né, para que ele pudesse passar a habitar mundos mais elevados, para que ele pudesse continuar na sua caminhada. E Bezerra de Menezes pede a Celina que leve a súplica dele para Maria, no sentido de porque ele gostaria ainda de permanecer conosco aqui no nosso planeta, nos auxiliando, né, para, ainda que houvesse, enquanto houvesse, né, como ele coloca, né, uma lágrima, né, eu gostaria de estar aqui auxiliando também. Então, Celina, mensageira de Maria, leva esse pedido, né, de Bezerra para Maria. Pouco tempo depois, Celina regressa, e o final da história nós já sabemos, né? Porque Bezerra de Menezes ainda continua conosco, né? Maria concordou, né, com o pedido de Bezerra. Mas, como é colocado aqui nessa última frase que nós colocamos aqui, essa mudança, né, de um mundo para o outro, ela pode acontecer, né, mediante uma escolha, né, do próprio espírito de acordo com o seu grau de adiantamento. Ou, como no caso de Bezerra, e como já comentamos anteriormente, nós podemos permanecer nesse mesmo mundo em missão, que é o caso dele, né? Mesmo no mesmo planeta, as condições morais e materiais de seus habitantes evoluem de acordo com a lei de progresso. E é exatamente o que já havíamos comentado, né? A Terra já foi um mundo primitivo, né? Então, tudo na obra da criação é submetido à lei de progresso. Então, tudo evolui, tanto matéria quanto espírito. Bom, Kardec também trata desses assuntos aqui. Nessas encarnações em diferentes mundos, a substância do nosso perispírito, ela se origina do próprio planeta onde o espírito se encontra encarnado. E isso faz sentido para nós, né? Já que nós vamos passar a travar esse contato, a vivermos as nossas experiências mergulhados, né, no elemento material, né, na matéria disponível daquele planeta, né, o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é natural que ele se constitua também da matéria daquele planeta. De modo que, quando passamos, né, para outros planetas, esse nosso perispírito ele se adapta à matéria daquele novo mundo, né? E, por último, aqui para nós, quando o espírito se torna puro, seu envoltório perispiritual é tão etéreo, ou seja, tão leve, tão pouco denso, que, para os nossos olhos grosseiros, é como se não existisse. Esses espíritos passam a habitar certos mundos, que são os mundos celestes ou divinos, mas não ficam presos a eles, como ocorre conosco na Terra. Como a influência sobre a matéria, né, nesses casos, é nula, vamos dizer assim, né? Essa mobilidade dos espíritos puros, ela é muito maior. Eu diria até que no atual estágio em que nós nos encontramos, é até difícil de nós imaginarmos, de nós vislumbrarmos essas condições, né? Mas é essa notícia, né, que os espíritos trazem para nós.
Bom, meus irmãos, eram esses os tópicos que nós gostaríamos de trazer, que nós nos debrucemos sobre o assunto, né, das reencarnações, né, sobre esse tema, não somente com os olhos da curiosidade, né, dessa questão de viver em diferentes mundos, mas também nos lembrando, né, dessa ferramenta misericordiosa que o Pai nos concede, né, a cada oportunidade que temos, né, de retornar ao plano material. Então, que nós sempre nos lembremos, né, desse caráter educativo e que nós também passemos a encarar cada dia, né, da nossa encarnação como um dia repleto de oportunidades, né, para o nosso aprimoramento, para nosso aperfeiçoamento, né? Então, que esse tema traga para nós essa certeza de que a única fatalidade a que todos nós estamos destinados é a perfeição, né? E que essas dificuldades que porventura estejamos, pelas quais porventura estejamos passando, elas são transitórias. O que é permanente é a nossa perfectibilidade, é a nossa felicidade. Ela vai chegar. E nós, a cada dia, estamos construindo, né, para que ela efetivamente chegue. Muita paz a todos, que nós possamos permanecer conectados com os nossos amigos espirituais, a fim de sermos sempre inspirados, né, no nosso dia a dia, para sempre tomarmos as melhores decisões, para sempre nos utilizarmos das melhores palavras para com os nossos irmãos. Até breve.